Queridos irmãos, hoje eu senti no coração de fazer este vídeo. Não sou muito acostumado, mas creio que é de Deus, porque é muito maravilhoso falar do amor de Deus. Todos os dias Deus me incomoda. Todos os dias eu fico pensando nas mensagens que Deus me dá. E sempre é bom o verdadeiro pregador, o verdadeiro homem de Deus, que fala com Deus todos os dias, ele não consegue guardar dentro de si a palavra de Deus. Deus sempre incomoda dentro de nós, colocando aquela chama ardente dentro dos nossos corações para que nós venha propagar o Evangelho, para que nós venha falar do amor de Cristo em nossas vidas. Deus, ele incomoda nós como ele incomodou Paulo antes dele ser preso, quando ele foi expulsar aquele demônio de adivinhação na vida daquela mulher. Ele virou as costas para ela, mas Deus incomodou Paulo, incomodou o coração de Paulo, para que Paulo fosse expulsar aquele demônio. E eu acredito que quando Paulo foi expulsar aquele demônio, ele falou de Deus para ela, ele pregou para ela, e no final eu acredito que ele levantou sua mão diante da cabeça daquela mulher e expulsou aquele demônio ao nome de Jesus, o nome de Deus. Por isso que nós que lê a Bíblia muito e meditamos na palavra, Deus incomoda, porque tem pessoas por aí que precisa desse tipo de palavra, precisa que nós venha dar forças, precisa de respostas, só que elas não conseguem ouvir de Deus e vão para a igreja para que Deus venha falar com ela através de uma mensagem. E Deus escolhe nós para que nós vá lá levar a mensagem para aquela mulher, para aquele homem, para aquele jovem que está precisando da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar uma pequena meditação aqui para nós nesse dia, que Deus colocou no meu coração de eu falar essa pequena meditação. Amém? Meus irmãos, eu queria meditar aqui no livro de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, que vem ao tema: Jesus anda por cima do mar. Que diz assim a palavra de Deus: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam em remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram os grandes gritos, porque todos viram, perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou entre si. Ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Essa pequena meditação, meus irmãos, ela só vai até aqui.
é uma história, meus irmãos, que acontece no dia a dia em nossas vidas. Veja que Jesus, ele obrigou os discípulos a subir no barco e despediu da multidão. Obrigou primeiro os discípulos e depois ele se despediu da multidão para ir falar com o nosso Papai do céu. Nesse exato momento que Jesus subiu ao monte para falar com Deus, eu acredito que ele fez um tipo de vigília ali. Ele fez um tipo de vigília para falar com Deus, mas ele era a sós. Ele subiu ao monte para ficar mais perto de Deus. Ele fez o sacrifício para subindo naquele monte para falar com Deus. E durante essa vigília, praticamente em nossas linguagens, essa vigília que Jesus fez falando com o nosso Papai do céu, os discípulos, eles remavam adiante do mar, porque hoje para nós aquilo não é um mar, mas para ele era um mar, porque eles viam uma represa gigante, eles viam que era muito grande, eles pensavam que era um mar. Mas hoje não é o mar mais, naquele tempo era o mar vermelho. Mas naquele momento os discípulos remavam adiante. E eu acredito que aquele rio era tão grande, aquele mar, que a 4h da noite foi que aconteceu o milagre. Foi que aconteceu aquela dificuldade na vida dos discípulos. Mas o que acontece? Eles remaram até o meio do mar. Chegando no meio do mar, eles já estavam cansados. Eles já estavam precisando de descansar. Só que eles deveriam remar mais para chegar ao outro lado. Mas já que eles já estavam cansados, no meio do mar começou aquela grande tempestade que veio abalar a estrutura daquele barco, querendo tombar aquele barco no meio do mar. Só que os discípulos, eles remavam ao contrário da correnteza e via que não estava dando certo, porque eles já estavam cansados. O problema é você estar cansado no meio do mar. Você está cansado no meio do mar, sem poder sair daquele lugar, sem poder sair daquela situação. Mas na Bíblia diz que de longe, escute bem, de longe, o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele viu os discípulos passando pelaquela dificuldade. Só que ele esperava que os discípulos se ajoelhassem dentro do barco para clamar a Deus, ou chamar ele: Jesus, me acode, me ajuda. Ou clamar a Deus: me ajude, meu Deus, que eu estou passando por isso, nós vamos morrer. Mas eles ficou com medo. E aquele medo era tão grande que foi maior do que a fé deles. Então o que acontece? Eles não caíram de joelho para falar com ele. Eles ficaram assombrados com aquilo, com medo de morrer. Mas na Bíblia diz que de longe Jesus viu aquele povo sofrendo no meio do mar. Então Jesus, ele chegou perto do barco andando sobre as águas. Mas veja como que Jesus é diferente. Jesus, ele foi andando sobre as águas. Por isso que que os discípulos, eles ficaram com medo, porque eles pensaram que Jesus ia vir de barco. Mas Jesus veio de pé, andando sobre as águas. Mas sabe qual é o mais interessante dessa mensagem, meu irmão? É que o que assombravam os discípulos naquele mar eram as ondas. Eles estavam com medo, era das ondas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre as ondas. As ondas chegou debaixo do pé do nosso Jesus Cristo. E veja bem, o maior problema deles eram as ondas. E quem estava por cima era Jesus. Quem estava por cima todos aqueles problemas era Jesus.
Naquele exato momento, os discípulos tiveram medo, pensando que era um fantasma, porque não tinham acreditado que Jesus estava andando por cima das águas. Mas Jesus falou aqui: não temas, sou eu, não temas. Nessa noite, eu quero que você tenha essa meditação na sua vida, durante o problema que você está tendo sobre a tua vida. Aquele problema que você está querendo te matar, ou aquele problema que está te causando dores, aquele problema familiar, aquele problema no seu casamento, aquele problema durante o seu trabalho, aquele problema na tua escola. Deus está falando hoje que Jesus anda por cima deles, e Ele está esperando você cair de joelhos no chão para você falar com Ele e pedir socorro durante esse mar. Porque é o mar da vida. A vida que nós leva é o mar da vida. O problema que acontece com nós é o mar da vida. E nesse momento, Deus está falando para nós: ei, não temas, eu estou contigo. Não temas que eu estou contigo. Não temas que eu estou na tua casa. Não temas que eu estou no teu lar, estou no teu emprego, estou na tua escola, te ajudando. Não temas. A única coisa que eu quero que você faça hoje, meu irmão, é cair de joelhos no chão e pedir: Senhor, derrama a graça sobre a minha vida. Tenha misericórdia sobre a minha vida. Ele quer ouvir você falar da sua própria boca. Porque, sabe, os discípulos estavam com medo de morrer. Os discípulos estavam com medo de morrer. Mas o que Deus quer dizer? O que quer dizer? Vocês já ouviram aquele palavra: o que não te mata te deixa mais forte? Pois é, a onda não te matou, ela vai te deixar mais forte, porque vai vir uma onda maior. Ela não te matou, vai vir. Meu irmão, não é morrer não. Não é te matar, não é teu corpo morrer não, você morrer carnal não. Aqui está falando é o espiritual. A vida, esse mundo, quer nos matar espiritualmente. Quer tirar o espiritual da tua vida. A última coisa que ele quer é te matar. Te matar carnal, esse corpo, você ir pro caixão. A última coisa ele quer é isso. Mas as primeiras coisas que ele quer te matar. Ele quer te deixar com uma depressão. Ele quer deixar você com uma consciência pesada, com um pensamento de largar a igreja, de sair do evangelho, de largar Jesus, porque tá tudo dando errado. Mas deixa eu te falar, você que já teve filhos, sabe o que Deus ele faz com seus filhos? Igual nós fazemos com nossos quando nós vamos ensinar a andar de bicicleta. Quando nós vamos ensinar uma criança a andar de bicicleta, nós colocamos 2 carrinhos dela primeiro, aqueles dois carretinhos no lado assim, para a bicicleta ficar reta, para ele não cair. E o que acontece? Ela vai andando com aquilo, vai ficando confortável para andar. Daqui um dia você quer ensinar o seu filho a continuar andando, mas você tira e pega na sela com a mão e vai ensinando ela ali, ó. Daqui a pouco você vê que ela tá dando conta de andar a mão um pouco, você larga e deixa ela ir. E se ela cair, o que você vai falar para ela? É para você aprender a andar de bicicleta. O que Deus está falando para você nessa noite é que os problemas da tua vida, ele aceita entrar na tua vida para que tua fé venha aumentar. Ele está te provando, mas ao mesmo tempo ele está te capacitando para você conseguir passar por esses problemas. E você passando, ele te capacita. Você passando, ele te capacita. Cada vez que você passa, ele te capacita. Nessa noite Deus está falando: filho, não temas. Não temas por os problemas. Não temas para as dificuldades. Nós que somos evangélicos, nós não podemos temer, porque Deus está no controle do barco. Deus está no controle da nossa vida.
Por enquanto que nós estamos passando por dificuldade, Jesus está vendo de longe, está mandando legiões de anjos para nos ajudar a passar por essas provas. As provas têm que vir para nós mesmos, porque nós temos que ser provados para que futuramente nós venhamos entrar no reino dos céus. Entendeu, meus irmãos? Meus irmãos, mas a meditação dessa palavra, ela é muito intensa para a nossa vida. E aonde que Deus me entregou essa palavra mais forte foi no começo dessa história. No momento que Jesus obrigou os discípulos a entrar dentro do barco. Escute bem, leia que você vai ver que Jesus obrigou os discípulos a entrar dentro do barco. No momento que Jesus obrigou os discípulos a entrar dentro do barco, os discípulos tiveram que sair adiante do mar. E ele fez o quê? Se despediu da multidão. Veja bem, ele se despediu da multidão e obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar aquele mar. E o que acontece? Nós que somos discípulos de Jesus, nós que somos seguidores, aceitamos Ele como nosso Cristo Redentor, nós temos que passar por dificuldade, porque nós somos discípulos. A multidão é só uma das multidões. Você quer ser um dos que está na multidão, ou você quer ser uns dos discípulos de Deus? Porque você sendo discípulo de Deus, você está com Ele toda hora. Os da multidão não. A multidão, eles só queriam estar perto de Jesus quando Jesus estava fazendo milagre, quando Jesus estava dando alimento para eles. Por isso que eles queriam fazer Jesus de rei para eles, porque Jesus era bom, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava comida para eles. E o que Jesus fez com os discípulos? Obrigou a eles subir dentro do barco, para que eles passassem por aquele mar, para que eles fossem provados por aquele lugar. Então hoje Deus está falando para você, filho, eu quero que você seja um discípulo meu. Jesus está falando para você, eu quero que você seja um discípulo meu. Que por enquanto que você ser um discípulo meu, eu estou te capacitando. Por enquanto que você quer ser um discípulo meu, eu estou te provando. Ele vai te provar. Ele vai provar a tua fé. Até quando você estiver muito firme, ele vê que você está firme, ele entrega a vitória na tua mão. Ele entrega as bênçãos na tua mão. Ele entrega aquele galardão na tua mão. Meu irmão, essa palavra, ela é muito assim, ela fala bastante em nossos corações. Esse Novo Testamento, meus irmãos, é um testamento que fala muito de problemas, para nós conseguirmos passar pelos problemas de uma forma especial. E eu sempre medito nessa palavra, que nós venhamos ser discípulo de Jesus, que nós venhamos caminhar como Jesus, porque ser discípulo de Jesus é querer caminhar o mesmo caminho que Jesus caminhou. Então nós vamos caminhar do mesmo jeito que Jesus caminhou. E vocês que não são crentes, que não são evangélicos, vocês venham escolher a ser discípulo. Não ser aquele povo que Jesus despediu, mas sim os discípulos de Deus, os escolhidos de Deus, os escolhidos de Jesus. Que nós venhamos caminhar com fé nessa nossa vitória, nesse nosso caminhar. E logo logo nós estaremos no céu com Jesus, andando com Ele para todos os lados, glorificando e entoando o nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que essa palavra vai entrar em seu coração, que você venha meditar nessa palavra cada dia mais, que ela venha ensinar coisas novas em nossas vidas. Muitas das vezes eu li agora, mas amanhã se eu ler eu vou entender mais coisas. Se depois da manhã, é o que acontece, a escola de profeta nunca acaba. A escola de profeta, a escola da Bíblia, ela nunca vai acabar. Até o homem que conhece mais a Bíblia, ele nunca vai desvendar ela completa. Ele nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus é inexplicável. Não tem como explicar Deus. Não tem palavras para falar o que Ele é. Até o amor não explica Deus, porque Ele é acima do amor.
Amém? Meus irmãos, essa palavra vem estar em seu coração e você vai meditar nela cada dia mais, em nome de Jesus. Obrigado aí.